Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, dos bons espíritos aqui presentes, para que a gente possa, né, aprender, que a gente possa entender bem a lição de hoje. Nós estamos no Livro dos Médiuns, né? Capítulo 23. No capítulo 23, nós tratamos de obsessão, fascinação e subjugação. Então, na aula passada, nós paramos no item 244. Hoje, né, começamos então no item 245. No meu aqui é página 165. Então vamos lá, no item 245. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Às vezes, é a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou numa existência anterior. Então, o caráter do espírito, ele vai se vingar da vítima por algo acontecido nesta vida ou numa vida anterior. Frequentemente, é apenas o desejo de fazer o mal, pois, como ele sofre, deseja fazer os outros sofrerem, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. A impaciência das vítimas também influi porque ele vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Ao se irritar, mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem, às vezes, pelo ódio que lhes desperta a inveja do bem. E é por isso que lançam a sua maldade sobre criaturas honestas. Então, a pessoa que está obsedada, né, está sendo vítima de obsessão de um espírito desse tipo, quando ele se irrita com a obsessão, com a interferência do espírito, ele está fazendo exatamente aquilo que o espírito quer. Ele está agindo, né, ou contribuindo para que o espírito continue. Ele vê que ele está atingindo, que ele está chegando àquilo que ele quer, então ele continua, né, tratando a vítima daquele jeito. Continuando aqui no nosso item 245, um deles se apegou como verdadeira tinha a uma boa família nossa conhecida, que não teve, aliás, a satisfação de enganar. Então, um espírito se pegou, né, com firmeza, com uma garra, né, a uma família, porém ele não teve o prazer de enganar. Interrogado sobre o motivo do ataque a essa boa gente, ao invés de apegar-se a homens de sua espécie, respondeu: esses não me dão inveja. Outros são levados por simples covardia, aproveitando-se da fraqueza moral das pessoas que, sabe, incapazes de lhe oferecer resistência. Um destes, que subjugava um rapaz de inteligência muito curta, respondeu-nos sobre o motivo da sua escolha: tenho muita necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa capaz me repeliria. Apego-me a um idiota que não pode resistir. Então, os espíritos, né, que querem, né, obsidiar uma pessoa, eles vão por um motivo qualquer. Ou, como a gente disse no início lá, por alguma coisa que aconteceu no passado, né? Ou apenas por inveja, pela vontade de atormentar. Então, como diz esse último aqui, ele queria atormentar alguém. Ele pegou uma pessoa que tinha, assim, né, uma mente meia fraca,
né? E ficava fácil para ele atormentar uma pessoa assim. No item 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que são até mesmo bons, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião e a filosofia. Então, existem espíritos que, na verdade, eles não são maus, mas são muito inteligentes, né? E eles falam abertamente, livremente, com muito conhecimento sobre ciência, economia, moral, filosofia, religião, né? Continuando aqui o nosso texto. Querem impor a sua opinião e para isso procuram médiums suficientemente crédulos para aceitá-los de olhos fechados, fascinando-os para impedir qualquer discernimento do verdadeiro e do falso. São os mais perigosos, porque não vacilem em sofismar e pode impor as mais ridículas utopias. Conhecendo o prestígio dos nomes famosos, não tem escrúpulos em enfeitar-se com eles e nem mesmo recuam ante o sacrilégio de se dizer Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Então esses espíritos, eles aproveitam, né, são muito inteligentes, eles aproveitam do médium que é incauto, que aceita, né? Só porque o espírito falou, tá bom, então eles aceitam. E aí eles se apresentam, como diz aqui, né? Apresentam como Jesus, Virgem Maria, um santo conhecido. Né? Eu já citei aqui na aula passada que uma médium conhecida recebe Jesus, né? Então, a gente, nós que temos estudo, temos que entender, né, que é um espírito que está se apresentando como Jesus. Nós temos que entender, não podemos ficar fascinados, aceitar esse espírito muito inteligente que vem, né, dando utopias, como diz aqui, né, motivos ou maneiras, né, boas de se relacionar, versando sobre qualquer assunto. Todos os espíritos são inteligentes, então a gente não pode ficar fascinado achando que aquele é um bom espírito. Então, na verdade, ele não tem maldade, mas ele quer impor aquilo que ele quer, aquilo que ele conhece. Né? Continuando o nosso texto, procuram fascinar por uma linguagem empolada, mas pretensiosamente, mais pretensiosa do que profunda, cheia de termos técnicos e enfeitada de palavras grandiosas, como caridade e moral. Evitam os maus conselhos, porque sabem que seriam repelidos, de maneira que os enganados os defende sempre, afirmando: bem, vês que nada dizem de mal. Mas a moral é para eles apenas um passaporte e é o de que menos cuidam. O que desejam, antes de mais nada, é dominar, impor as suas ideias, por mais absurdas que sejam. Então, né, o espírito ele procura fascinar o médium por uma linguagem grandiosa, empolada, cheia de termos, né, de palavras difíceis. Né, e o médium, então, como ele não fala nada de mal, ele não dá mau conselho, o médium diz, ele não fala nada de mal, então é um bom espírito. Só que, como diz o próprio texto aqui, a moral desse espírito, né, é apenas para dominar o médium. No meu aqui tem uma nota, né, o item 7, né, não sei se no de vocês aí teriam, né, no item 7, o autor ele coloca uma nota sobre esse assunto.
o autor, na verdade, o tradutor, né? O tradutor do meu aqui é o Herculano Pires. Então, o Herculano Pires, muito conhecido no meio espírita, né? Foi presidente da FEB, e ele coloca uma nota sobre esse item. A nota diz o seguinte: o argumento citado é hoje frequentemente usado pelos defensores das obras psicografadas, dotadas de todas as características mencionadas acima. Claro que o mistificador tem de misturar joio e trigo, pois do contrário ninguém aceitaria. Então, Herculano Pires está falando aqui que no meio espírita, as psicografias, né, a gente tem que analisar. Porque vem aquelas palavras bonitas, aquela coisa linda, né, a gente lendo ou ouvindo, a gente fica até meio assim, né? Nossa, que coisa bonita, né? Mas precisamos ter atenção para esse tipo de mensagem, né, muito rebuscada, muito cheia de coisa bonita, mas que no fundo não diz nada. Item 247. Os espíritos sistemáticos são quase sempre escrevinhadores, né? No meu aqui ele colocou como escrevinhadores, mas espíritos sistemáticos são quase sempre psicógrafos, né? Faz com que o médium escreva. É por isso que procuram os médios que escrevem com facilidade, tratando de fazer os seus instrumentos doce e, sobretudo, entusiasta por meio da fascinação. Esses espíritos são geralmente verbosos, muito prolixos, procuram compensar pela qualidade a falta pela quantidade a falta de qualidade. Gostam de ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e muitas vezes pouco inteligíveis, que trazem, felizmente, como contraveneno a impossibilidade material de ser lidos pela massa. Então, não adianta, né, um médium escrever coisas bonitas, livros, né, existem muitos livros da doutrina espírita, ou que se dizem espírita, livros recebidos como psicografia do espírito fulano e tal. Precisamos ter cuidado com isso. Continuando, né, os espíritos realmente superiores são sóbrios nas palavras. Dizem muita coisa em poucas linhas. De maneira que essa faculdade prodigiosa deve ser sempre considerada suspeita. Nunca será demais a prudência quando se trata da publicação de semelhantes escritos. Então, sempre que for, né, reproduzir uma psicografia, os bons espíritos, eles trazem uma mensagem muito boa com poucas palavras. Então, quando o espírito vem falando muito e não diz nada, de se desconfiar, né? Então, maneiras de curas, utopias, né? Jeito de você se melhorar, de fazer isso, fazer aquilo, que tem muita palavrinha, muita coisinha embutida, temos que desconfiar. Então, continuando aqui, as utopias e as excentricidades, que são neles frequentemente abundantes e chocam o bom senso, provocam impressão muito desagradável nas pessoas que se iniciam, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar ainda que servem de armas aos adversários para ridicularizar. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas, inábeis. Né? Também tem uma nota aqui do autor, né, do tradutor, a nota número 8. Né? No meu, né, está lá no final do capítulo. Então, a nota número 8 diz assim: muito comum este fato que vem ocorrendo com espantosa intensidade no Brasil, em virtude
da propagação da prática espírita sem o desenvolvimento paralelo do estudo doutrinário. É grande a nota, né? Mas o que Herculano Pires está dizendo nessa nota aí é que no Brasil começou assim um volume muito grande de psicografias, todo mundo, né, escrevia, o espírito tal que falou, que mandou. E são coisas, como diz aqui no texto, imprudentes, intempestivas, que não servem para nada, inábeis. Né? Então, as pessoas que não estudam, né, que não estão por dentro da doutrina, acham, porque veio de um espírito, tem que se aceitar. E não é assim. Né? Devemos analisar se o assunto, né, for bom, tiver coerência, né, assim a gente pode acreditar. Mas, né, mesmo para um médium que já está acostumado à psicografia, né, ele pode ser obsediado depois. Então começou com um bom espírito, fazendo uma psicografia boa, e de repente entrou outro, já deturpando aí a história. Então sempre, em toda a psicografia, temos que analisar, né, estudar bem o que está sendo dito, para que a gente não seja enganado. Né? Analisar se o médium não está sendo fascinado. Então, no meu caso, se eu sou médium e eu estou fazendo alguma coisa, eu tenho que me analisar para saber, será que esse espírito que está me passando a comunicação é um bom espírito? Ou é um fascinador? É um espírito zombeteiro que está querendo se aproveitar para mandar uma mensagem, como diz aqui no texto, para desacreditar o espiritismo. Né? Uma mensagem para dar forças àquelas pessoas que são contra o espiritismo. Então essas mensagens ruins, quando chega na mão de alguém que não gosta do espiritismo, que não aceita, ou que acha que é tudo enrolação, e chega uma mensagem, né, muito cheia de palavras bonitas, mas que não diz nada, que não tem nada a ver com nada, dá força para que essa pessoa acredite que o espiritismo é um embuste. Né? Então, nós temos que tomar cuidado com as mensagens, com qualquer mensagem que passamos, mesmo no Face, né? Aparece lá, uma psicografia do espírito fulano de tal, né? E todo mundo compartilha. Antes de compartilhar, vamos ler essa mensagem, analisar. Se a mensagem tiver alguma coisa de bom, a gente aproveita. O restante, a gente esquece. E o médium, né, que está psicografando, ele tem que se autoanalisar sempre, para evitar, né, que a gente possa cair aí numa cilada de um espírito desse. No item 248. Acontece com muita frequência que um médium só pode comunicar-se com um espírito que se ligou a ele e responde pelo que são evocados. Nem sempre se trata de obsessão, por isso pode decorrer de uma falta de flexibilidade do médium e de uma afinidade especial de sua parte com este ou aquele espírito. Então o médium se acostuma com o espírito, né? E para tudo é aquele espírito que se apresenta. Então não recebe outro, é sempre o mesmo que se apresenta de maneira diversa. A obsessão propriamente dita só existe quando o espírito se impõe e afasta voluntariamente os outros, o que jamais é feito por um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apossa do médium para dominá-lo não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que elas não são aceitas, mas submetidas à discussão, não deixa o médium, mas lhe sugere o pensamento de se afastar. E muitas vezes, mesmo lhe ordena que se afaste. Todo médium
que se aborrece com as críticas das suas comunicações, faz-se eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, desde que ele inspira o pensamento ilógico de recusar o exame. Então, o espírito nunca pode proibir ou não deixar que o médium se comunique através de com um outro espírito, né, receba a comunicação de um outro espírito, e o espírito também não pode fazer com que o médium não aceite as críticas, né? Tem médico que abandona a casa, não vou mais frequentar essa casa porque ninguém aceita o que eu falo, ou o que eu sou, ou o que eu escrevo. Temos que pensar nisso, né? O isolamento do médium é sempre prejudicial para ele, que fica sem a possibilidade de controle de suas comunicações. Ele deve não somente esclarecer-se através de terceiros, mas também estudar todos os gêneros de comunicação, para aprender a compará-las, limitando-se às que recebe, por melhores que lhe pareçam, fica exposto a enganar-se quanto ao seu valor, devendo-se ainda considerar que ele não pode conhecer tudo e que elas giram sempre no mesmo círculo de ideias. Então o médium, né, ele tem que manter pessoas ao seu redor. Ele não pode se afastar de tudo, ficar sozinho, né? Eu sozinho me basta. Não, não é assim. A gente tem que ter outras pessoas, temos que estudar e temos que estar sempre, né, considerando que aquilo que fizemos, que falamos, que escrevemos através, né, de uma comunicação, tem que ser analisada, né? E aqui ele cita para a gente voltar lá no item 192, né? Médiuns exclusivos, aqueles médiuns que se acham, né? São exclusivos. Só eu que recebo o doutor fulano das contas, ou só eu que recebo o espírito fulano de tal, né? Então precisamos pensar nisso. Encerramos aqui então a nossa aula de hoje, né? E agradeço a todos, né? Gostaria de deixar aí o recado, né, que vocês analisem as aulas que estamos fazendo, que vocês acompanhem, né, através do Livro dos Médiuns. Eu cito toda a aula, né, a página que estamos, o capítulo que estamos. E qualquer pergunta, podem colocar na casa, nas redes sociais da casa, né, do Grupo da Prece, ou até mesmo no meu YouTube. Que Jesus abençoe a todos. Até uma próxima semana.